Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre corrosão e degradação dos materiais. Bom, essa matéria é muito importante na engenharia, pois a maioria dos materiais apresenta interações com os ambientes, das quais geram uma deterioração, né? Então, para falar melhor sobre esse tópico, a gente separou eles em materiais cerâmicos, polímeros e metais, que serão o nosso principal foco dessa videoaula. A corrosão dos materiais trata-se de um ataque destrutivo e não intencional, que é um ataque eletrolítico. E de acordo com uma estimativa, 5% dos gastos totais de uma nação industrializada são voltados à corrosão de metais. E corrosão também pode ser usada para proveito, não sendo só um efeito negativo. Mas agora, passando para as considerações eletroquímicas, vamos falar mais sobre o processo de corrosão, que consiste em uma reação química na qual a transferência de um elétron de uma espécie química para outra. E dessa forma, na oxidação, há o processo de perda de elétrons por um átomo de metal, como podemos ver nesses dois exemplos, enquanto na redução há um ganho de elétrons, como mostram essas duas equações. Uma reação global consiste em pelo menos uma reação de oxidação e uma reação de redução, que também podem ser chamadas de semi-reações. Nela, a taxa total de oxidação deve ser igual à taxa de redução. E nem todos os materiais metálicos se oxidam para formar íons com o mesmo grau de facilidade, né? Então, nesse exemplo, a gente tem uma pilha em que o ferro irá se oxidar, enquanto na pilha da esquerda ele irá sofrer redução. Assim, esses tipos de ligações são chamadas de pares galvânicos. E tomando o hidrogênio como eletrodo padrão, ao ligar outros materiais nele, a gente, igual feito anteriormente, a gente pode gerar uma tabela para comparar a tendência de corrosão dos materiais, né? Então, quando dois materiais são acoplados entre si, o metal localizado mais abaixo da tabela sofrerá corrosão, enquanto o posicionado mais acima ele sofrerá redução. E para essas reduções ocorrerem espontaneamente, o ΔV delas deve ser positivo, mas se o ΔV for negativo, a direção espontânea será ao contrário, ou seja, a reação será invertida. E, por fim, para a mudança de temperatura ou da concentração ou da utilização de eletrodos feitos de ligas em vez de metais puros, mudará o potencial da pilha. Então, a gente pode calcular o potencial dessa pilha através dessa equação de Nernst, usando a concentração de íons e a temperatura. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Vamos falar então agora de taxa de corrosão. Ela é um parâmetro importantíssimo, porque se essa taxa de corrosão que a gente tiver for muito alta, ela pode gerar grandes problemas no nosso projeto. A taxa de corrosão, que é nada mais do que a perda de espessura do material por uma unidade de tempo por corrosão, a gente pode expressar ela por TPC, que é a taxa de penetração de corrosão. Ela é dada por kW sobre ρAt, onde o parâmetro mais importante nesse caso é K. K é uma constante, certo? Que vai variar de acordo com as unidades de A, e daí com isso vai variar a unidade de TPC. Se a gente quiser TPC em MPa, a gente tem que ter que A esteja em t² e o valor de K seja de 534. Porém, se a gente quiser que TPC esteja em milímetros por ano, a gente vai ter que ter que A seja centímetros quadrados, e nesse caso, K vai ter que ter um valor de 87,6. De resto, as unidades continuam constantes para as duas formas de TPC. Mas bem, a gente está falando de corrosão, e corrosão tem movimentação de elétrons. Movimentação de elétrons é corrente. Se a gente tem corrente, a gente pode tentar relacionar essa nossa taxa de corrosão à corrente que tem. Nisso, a gente vai ter que R é igual a I sobre NF, como a fórmula lá embaixo mostra, onde a gente tem que I é a densidade de corrente e R é a taxa de corrosão em mol por metro quadrado. Mas bem, para a gente poder então achar essa corrente, vamos falar de polarização. A polarização é quando as reações de oxidação e de redução vão ocorrer nas respectivas superfícies dos próprios eletrodos. O que acontece? Por causa disso, a gente vai ter que a tensão delas vai ser diferente do que a tensão tabelada que a gente tem, tanto de oxidação quanto de redução para os materiais. Dessa forma, a gente vai ter o que a gente chama de sobrevoltagem. Essa sobrevoltagem pode ser relacionada a uma corrente, e com isso a gente consegue voltar para a corrosão. Nesse caso, então, a gente vai ter dois tipos de polarização e elas vão acabar limitando a taxa das reações eletroquímicas. A polarização por ativação vai limitar essa taxa de reação de acordo com a etapa mais lenta de todo o processo, certo? Ela vai ser nomeada segundo uma barreira de energia associada a essa polarização por ativação, e a gente tem que o cálculo dela pode ser visto aqui na parte inferior esquerda, onde a gente tem que Na igual a mais ou menos beta log de densidade de corrente dividido por densidade de corrente de troca. Já na polarização por concentração, o que vai limitar essa taxa da reação eletroquímica é, na verdade, uma zona de escassez, certo? Que vai acabar fazendo com que tenha uma para a interface, e dessa forma a reação vai acabar se limitando. A gente tem que a relação de sobrevoltagem dessa polarização por concentração pode ser dada por NC igual a 2,3 RT dividido por NF log de densidade de corrente por densidade de corrente limite para difusão, onde R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta e NF continuam sendo os mesmos valores que a gente já viu em corrosão. Mas bem, a gente tem esses dois tipos de polarização e a gente pode botar então eles num gráfico. A gente tem que, por exemplo, no gráfico mais à esquerda, o ponto onde o gráfico começa a se divergir é mais ou menos no ponto I0, certo? O que acontece? Se a gente tem esse gráfico por polarização de ativação e um gráfico por polarização por ativação e concentração, a gente pode juntar os gráficos de polarização dos dois materiais envolvidos na corrosão, e daí a gente vai ver que no ponto em que eles se intersectam, como visto nas imagens aqui à direita, a gente vai ter que esse ponto vai ser o potencial de corrosão e a densidade de corrente de corrosão. Com essa densidade de corrente de corrosão, a gente consegue relacionar lá com a fórmula que a gente tem de R, e com isso a gente consegue calcular a nossa taxa de corrosão a partir da corrente. Agora eu passo para o meu colega continuar explicando sobre os tópicos.
Olá, aqui é o Lucas e eu vou estar falando da passividade, que assim como a polarização é uma propriedade comum e natural das ligas metálicas, como cromo, ferro, níquel, titânio e muitas outras das ligas desses metais. E é caracterizado pela formação de um filme de óxido muito fino e altamente aderente sobre a superfície do metal, né? Que serve como uma espécie de barreira de proteção contra a corrosão adicional desse metal involucrada, né, dentro desse invólucro desse filme, dando um comportamento passivo para as reações químicas envolvendo essas ligas, certo? Portanto, quando o material entra em contato com a atmosfera, né, o material metálico entra em contato com a atmosfera, que é rico em oxigênio, a reação desse filme com ela faz um filme entrar em corrosão antes do metal, evitando a corrosão profunda, mas ao custo da reatividade química dele, uma vez que o logaritmo de densidade da corrente está atrelado ao potencial químico, como apresenta os dois gráficos, onde podemos ver a curva de polarização para a oxidação, que tem essa característica em forma de S, para o metal ativo passivo do tipo M, que possui os intervalos de potencial transpassivo, ativo, passivo e ativo. Onde na primeira figura, que é a primeira de baixo, existem as fórmulas de ganho e perda eletrolítico. E na segunda, que é a de cima, as linhas de potencial e os pontos que atingem o comportamento passivo desse material nos intervalos de corrente A e B. Você pode ver que a primeira linha acerta o comportamento ativo e a segunda acerta o comportamento passivo. Agora, sobre as variáveis do meio ambiente de corrosão, que incluem a velocidade, temperatura, composição do fluido, relação com a passivização que já comentamos, e os efeitos do trabalho a frio e a deformação plástica, todos esses podem ter uma influência decisiva sobre as propriedades de corrosão dos materiais que estão em contato com esse ambiente e todas as suas variáveis. Como levantamos anteriormente, a atmosfera causa a oxidação do filme e altera a passividade, e vale a pena notar que um aumento na velocidade do fluido aumenta a taxa de corrosão por causa dos efeitos de erosão, sendo essas interferências externas mais proeminentes. Vale mencionar também o trabalho a frio de uma deformação plástica de metais dúcteis, que é usado para aumentar a resistência mecânica, mas a torna mais suscetível à corrosão, que mesmo estando no estado frio, o estado recosido, que é o estado mais natural, sem estar com essa rigidez, torna ele mais suscetível à corrosão. E essa é a natureza desse material em si. Bom, falando um pouquinho sobre as formas de corrosão, né? É conveniente classificar cada uma delas pelas formas como elas se manifestam, e normalmente elas são classificadas de 8 formas diferentes, que são a uniforme, a galvânica, a em frestas, a por pites, a intergranular, a por corrosão seletiva, a corrosão erosão e a corrosão sob tensão. Basicamente, aqui a gente tem alguns exemplos. A corrosão uniforme é quando ela ocorre de forma uniforme na superfície do material. A galvânica é quando você tem um metal mais reativo e um menos reativo, e assim um serve de metal sacrifício para que o outro não se corroa. A em frestas é quando você tem uma reação química, basicamente, entre os dois metais que estão ligados, gerando uma fresta, e assim você, claro, faz uma solução que fica estagnada e gera exaustão localizada e do oxigênio do oxigênio que está sendo dissolvido nessa reação química, né? Aqui a gente tem duas opções, né? Dois exemplos. O mais à esquerda é a reação por corrosão galvânica, né? E a mais à direita é a corrosão por frestas. Por pitches, na verdade, elas são pequenos buraquinhos que ocorrem na superfície do metal, que a gente tem uma chapa de aço, cujo qual ocorreu a corrosão por pitches. A intergranular, como o próprio nome diz, ela ocorre preferencialmente no contorno de grãos de algumas ligas em ambientes específicos, como pode mostrar, como a gente vê aqui no exemplo logo abaixo. E a corrosão seletiva, basicamente, quando um dos metais que compõe a liga metálica em questão, ela vai ser preferencialmente tirada dessa liga metálica por consequência do processo de corrosão. A corrosão por erosão, basicamente, ela é a que é o mais comum, nenhuma liga metálica está fora dela, porque, virtualmente falando, todos os metais sofrem erosão. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem um cano de água que tem constantemente um fluido passando por ele, e esse fluido vai gerar erosão. E a corrosão sob tensão é a mais específica, e ela é o resultado de ação combinada de uma tensão e tração de um ambiente corrosivo. A gente tem dois exemplos aqui, né? Mais à esquerda, a corrosão por erosão dentro de um plano, e a mais à direita, a corrosão sob tensão. Quais são os ambientes de corrosão? Os ambientes de corrosão, na verdade, são muito vastos, né? A gente tem vários deles, na verdade, quase todo ambiente é corrosivo. Então, a gente tem a atmosfera, soluções aquosas, solos, ácidos, bases, solventes inorgânicos, sais fundidos, metais líquidos e, por fim, mas não menos importante, o próprio corpo. Basicamente, a atmosfera é o mais corrosivo, é o que mais a gente tenta evitar. E na água, basicamente, quando você tem umidade, você tem cloreto de sódio e oxigênio, que são os dois principais fatores de corrosão, né? Então, se você tiver, por exemplo, numa atmosfera marinha, provavelmente você vai ter maresia, que é intensa presença de cloreto de sódio, que vai gerar corrosão, e no próprio ar, por exemplo, no nosso corpo, a gente tem reações com oxigênio que vão gerar corrosão. Como que a gente previne essa corrosão?
principal prevenção é você caracterizar primeiro um ambiente corrosivo para depois selecionar uma liga metálica na qual você vai usar, fazendo com que essa liga metálica ela não sofra tanta corrosão quanto deveria. Vale destacar que a mudança no ambiente também é possível influenciar significativamente nessa corrosão, e existem alguns fatores, como por exemplo os inibidores, que são substâncias que, quando acionadas no meio ambiente, em concentração relativamente baixa, conseguem fazer com que iniba a corrosão. Outra opção são as barreiras físicas, que são filmes ou revestimentos, como por exemplo a proteção galvânica. Falando nisso, a gente tem a proteção catódica, que é um dos meios mais eficazes da proteção por corrosão, e a proteção catódica ela pode ser usada para prevenir todas as 8 diferentes formas de corrosão, inclusive, né, fazer com que algumas delas sejam inibidas, né? Algumas formas dessa corrosão sejam inibidas. A gente tem uma pequena fórmula aí que ilustra como que vai ocorrer essa proteção catódica, e ela envolve simplesmente suprimento a partir de uma fonte externa de elétrons. Uma técnica de produção catódica que emprega, por exemplo, é o paragalvânico, e o metal a ser protegido é conectado eletricamente a outro metal que é mais reativo ou naquele ambiente específico, evitando assim, por exemplo, a corrosão galvânica. Por fim, a gente tem que o processo de galvanização é simplesmente aquele cujo qual a camada de zinco é aplicada sobre uma, por exemplo, pode ser, né, uma camada de zinco, sobre imersão quente. E como a gente pode observar ali, a gente tem, por exemplo, um ambiente corrosivo, a região catódica, o revestimento de zinco e o aço que está sendo protegido. E outro método de proteção catódica, a fonte de elétrons, é uma corrente imposta a partir de uma fonte de energia externa à corrente contínua. A gente tem um exemplo logo ali abaixo. Normalmente ela é aplicada onde você tem um ambiente que é extremamente corrosivo, mesmo que você selecione uma liga, ela vai sofrer corrosão. Você aplica esse método para que você evite ao máximo essa corrosão. E é isso. Bom, agora nós vamos falar da oxidação. A oxidação é um dos fenômenos de corrosão que ocorre em metais quando eles estão dentro de atmosferas gasosas. Então, por exemplo, né, um metal, um ferro ao ar livre, por exemplo, desse trem que está ao ar livre, ele sofre a ação dessa oxidação, que é uma das formas de corrosão. Nessa forma de corrosão, uma crosta de óxido é formada em torno da superfície do metal. Ela é conhecida como corrosão seca, porque assim como nós vimos anteriormente na nossa apresentação, existe a corrosão quando ocorre quando o metal está submerso em soluções aquosas, através de elétrons, né, dos eletrodos. Então ela é conhecida como essa corrosão seca, né? Que ocorre apenas entre o metal e o oxigênio, não precisando de soluções aquosas. Né? A oxidação nada mais é do que um processo eletroquímico, como a gente pode ver aqui através da reação da oxidação, em que o metal, nesse caso dessa equação, é um metal divalente, entra em reação com o oxigênio perto dele, formando esse óxido. Essa reação é composta de duas sub-reações, né, duas subequações, de Rox e redução, em que nós temos o metal que se dissocia formando um íon, liberando elétrons. Esses elétrons, então, por sua vez, entram em contato com os oxigênios, formando, então, íons negativos. Como a gente pode ver aqui nessa figura, onde a gente tem o metal e a camada de óxido em volta, os íons metálicos vão em direção aos íons negativos do oxigênio, e eles, então, se juntam e ali vão formando mais moléculas desse óxido, né? Isso faz com que essa espessura, essa camada em volta do ferro, do metal, aumente. Ela aumenta de espessura, de volume, né? Ela não fica só fixa, ela aumenta de volume. E bom, a oxidação, ela, como a gente foi dito, ela ocorre apenas em metais. Em outros materiais ocorrem alguns processos diferentes de corrosão. Como, por exemplo, materiais cerâmicos, eles são compostos que estão entre os metais e os não metais, né? Eles estão meio naquele meio ali. Então, por causa dessas características físicas de decomposição deles, eles já são considerados como já corroídos. Então, né, como eles já são corroídos, eles são muito resistentes à corrosão normal, então eles só sofrem corrosão normalmente em ambientes muito extremos. Normalmente, quando acontece isso, essa corrosão ocorre através de apenas caráter químico, não de caráter eletroquímico, né? E bom, na questão dos polímetros é um pouco diferente, porque os polímetros eles não sofrem o fenômeno da corrosão, eles sofrem um fenômeno diferente, chamado de degradação. A degradação é um processo, né, diferente da corrosão, e é um processo, né, físico-químico, diferente do que acontece nos cerâmicos, que é químico, ou nos metais, que é eletroquímico. Esse tipo de degradação pode ocorrer de duas maneiras, ou através do fenômeno chamado inchamento/dissolução, ou da ruptura de ligações. O fenômeno de inchamento/dissolução ocorre quando um polímetro é exposto a um líquido, e o polímetro vai absorver esse líquido. Esse líquido vai entrar nos espaços entre as moléculas do polímero, da cadeia do polímero. Isso vai fazer com que, como ele vai aumentando, né, vai absorvendo cada vez mais, as moléculas vão aumentando de tamanho e se afastando uma das outras. Isso acaba enfraquecendo as forças moleculares entre moleculares do próprio polímetro, deixando o polímetro menos resistente. Né, e dando essa aumentada de tamanho. E além disso, nós temos também a questão da degradação por ruptura de ligações. Pela ruptura de ligações, a gente pode ocorrer de três maneiras. Uma através da degradação química, né, de reações químicas, então com outros ácidos, com algumas coisas assim. Ou através do fornecimento de energia térmica, né, através da energia térmica, dependendo de quanto de energia térmica se fornece, ocorre essa mudança na ruptura de ligações químicas, ou também no fornecimento através de rupturas de ligações através de radiação. O fornecimento de radiação, que opera de uma maneira similar à ruptura através de energia térmica. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigado, professor.
e até mais.